Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. E se você já é meu inscrito, deve estar cansado de saber em como eu gosto de vencer o São Paulo. Não tem coisa melhor na minha vida do que ver o Santos vencendo o São Paulo, gente. Sério, tanto é que no meu último pós-jogo do time masculino do Santos, eu comentei, né? Eu falei, o próximo jogo contra o São Paulo, estreia do Soteldo, precisamos vencer, porque eu não gosto de perder pros caras. E a gente não perdeu, vencemos por 1-0. É claro que poderia ter sido um jogo um pouco menos, na verdade, né? Um pouco menos tenebroso no segundo tempo, mas enfim, né? O Santos não dá pra gente ter tudo assim de uma hora pra outra, né? A gente conseguiu o resultado e é como dizem, clássico não se joga, clássico se ganha. E a gente ganhou. Concordo com essa frase? Não, mas ontem o Santos fez jus a ela. E pra mim, no final das contas, é isso que importa. Mas como eu estou aqui pra analisar esse time, eu vou analisar e não vou poupar críticas pro segundo tempo desastroso que o Santos fez, né? Mas vamos começar então pelo primeiro tempo, que foi onde saiu o gol, foi onde o Santos jogou melhor, conseguiu envolver o São Paulo e, enfim, nos fez sorrir. E a jogada do gol, inclusive, foi maravilhosa. Uma inversão maravilhosa do Marcos Leonardo pro Soteldo, que dominou com classe e cruzou pro Lucas Braga cabecear no gol. Coisa mais linda, gente. Sério, que gol lindo, que gol maravilhoso. Toda a construção da jogada ali. Confesso que me fez recordar os bons tempos do Santos, né? Fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz e tão empolgada com o time, desde o final da Libertadores, ou até dizer, porque do final da Libertadores de 2020 pra frente, foi só decepção, né? Foi a gente se salvando ali de rebaixamento atrás de rebaixamento. E ontem, pela primeira vez, quando eu vi o Soteldo jogar, eu, sei lá, senti uma felicidade diferente que eu não senti há algum tempo torcendo pro Santos. Claro que quando o Santos ganha, nas vezes que ganhou eu fiquei feliz, mas igual ontem foi assim, surreal. É muito bom ver o Soteldo de volta no Santos, muito bom mesmo. E que jogador ele é, né? Já deu pra ver como ele conseguiu mudar o Santos ali no ataque, ele indo pra cima, driblando, buscando o jogo. Então, assim, é uma coisa que eu realmente gostei de ver. Claro que o torcedor santista tá com um sorriso de orelha a orelha, mesmo com o segundo tempo do Santos ontem. A gente tá muito feliz, não só com o resultado, mas com a volta do Soteldo, né? E é importante ressaltar que, enfim, ele volta para um time que ele já conhecia, o Santos é a casa dele, não tem quem diga o contrário disso, mas ele volta para um time que ele não tinha jogado antes, tem todo aquele processo de entrosar com a equipe e tal, mas não, parece que ele jogou a vida inteira com um time do jeito que ele tava ontem, totalmente solto, liberto. Foi uma coisa muito bonita de se ver, foi muito gostoso assistir o Soteldo jogar de novo e eu tô muito feliz, né? Tô muito feliz. Quando ele veio pro Santos, eu até me recordo, né? Quando outros clubes, na verdade, queriam a contratação dele, falaram que seria uma bela contratação. Aí quando o Santos conseguiu acertar a contratação, seria uma grande aposta. Pois é, tô gostando dessa aposta que o Soteldo tá sendo com a camisa do Santos mais uma vez. Mas vamos falar do resto do time, porque não foi só o Soteldo que jogou bem no primeiro tempo, não. O Santos, como um coletivo, foi muito bem nessa primeira etapa, tanto é que ali na nossa zaga, na verdade, ela nem sofreu muito, né? O Bauerman e o Maicon, o João Paulo começaram a aparecer no segundo tempo, mas nas poucas vezes que o São Paulo atacou, na verdade, eu acho que o único lance perigoso do São Paulo no primeiro tempo foi uma jogada do Igor Gomes, que o Maicon acabou falhando e o Igor ficou livre para poder finalizar e acabou não acertando o gol, né? Foi o único lance perigoso mesmo do São Paulo no primeiro tempo. De resto, foi o Santos que teve o domínio ali nessa primeira etapa. E nós tivemos estreia também no nosso meio campo, né? O Carabarral, ele acabou sendo o titular do Santos. E eu confesso que eu não conhecia muito ele. Não conheço, na verdade, não assisti jogos com ele. Mas pelo jogo de ontem, dá pra ver que ele é um jogador que tem uma certa técnica, só que apesar disso, não foi bem ontem no jogo. Mas é claro que, como eu disse, diferente do Soteldo, o Carvajal foi o primeiro jogo dele no Santos, tem aqui esse lance de entrosar com o time, né? Então, vamos dar um pouco de tempo, porque as boas línguas falam que ele é um jogador muito bom e eu prefiro acreditar nisso. Então, vamos dar um pouquinho de tempo para ele entrosar com a equipe
e poder ser o jogador que a gente espera que ele seja. Em contrapartida, se o Carabarral foi um pouco modesto na sua estreia ontem, os outros dois companheiros ali do meio campo fizeram um primeiro tempo muito bom. O Zanocelo é muito 8 ou 80. Ou ele vai muito bem na partida, ou ele é muito criticado e vai muito mal na partida, né? No jogo de ontem, ele entrou super ligado e contribuiu muito com o Santos ali no meio campo. Correu atrás do jogo, buscou jogadas, desarmou. Então, ele se mostrou presente durante todo o jogo ali. E esse é o jogador que a gente quer ver, né? É esse o Zanocelo que a gente quer ver e é esse o Zanocelo que a gente espera que o Rueda compre pra gente, né? Da mesma forma que o Fernandes também fez uma excelente partida. O Fernandes, ele tem me passado cada dia mais confiança, né? Eu sempre falei do Fernandes desde quando ele chegou, que foi assim, ao lado do Maicon, uma das melhores contratações que o Santos fez naquela remessa, já que o Angulo e o Julio não tinham vindo jogando aquele futebol que a gente achou que jogaria, vieram muito abaixo, apesar de fazer um gol aqui e outro ali. Já o Fernandes e o Maicon foram dois jogadores que vieram naquela remessa e que eu sempre elogiei, que eu sempre consegui ver uma evolução. E apesar de quando fazia um ou outro jogo ruim, eles conseguiam no jogo da frente mostrar que, ó, calma, a nossa constância é essa, é jogo bom atrás de jogo bom. Se às vezes a gente jogar um jogo ruim, é só aquele jogo. No jogo da frente a gente já volta ao normal. E eu gostei muito disso. E é por isso que eu gosto do Fernandes. Ele é um jogador muito constante. E o único problema dele é que ele toma cartão quase todo jogo, né? Aí ele fica muito suspenso. E a gente sabe a falta que o Fernandes faz ali no nosso meio campo quando ele não pode jogar porque tá suspenso, né? Mas é isso, gente. O nosso meio campo eu também gostei muito do que eu vi, tanto do Fernandes quanto do Zanocelo. O Carabarral é esse lance que eu falei pra vocês mesmo, que precisa evoluir aos pouquinhos ali e entrosar com o time, mas eu também acredito que ele possa sim apresentar um bom futebol. Só vou precisar assistir mais um pouco de jogo com ele em campo para poder ter uma análise mais construída sobre ele, porque eu ainda não tenho um perfil construído do tipo de jogador que ele é ainda, mas assim que eu tiver, podem ter certeza que eu vou vir falar pra vocês. Bom, o Lucas Braga foi o autor do gol do Santos, né, do único gol da partida, e apesar dele ter feito o gol, eu não gosto muito de ver ele jogando pela direita, eu prefiro o Lucas Braga na esquerda, né, não gosto muito de ver ele jogando na direita, tanto é que quando o Ângelo entra no segundo tempo, o Santos começa a jogar mais pelo lado direito, o que não aconteceu muito no primeiro tempo, porque boa parte das jogadas do Santos no primeiro tempo eram pelo lado do Soteldo, né, pelo lado esquerdo. Tem um outro jogador que eu já venho elogiando ele há alguns jogos seguidos e que era sim muito criticado pela torcida, era titular, perdeu a posição, depois voltou a ser titular por conta da lesão do que era titular antes. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, ele tem alguns defeitos, né? Dá pra gente falar alguns defeitos que ele tem, mas não dá pra negar o quão técnico o Felipe Jonathan é. O domínio de bola dele. O Felipe Jonathan, ele é um jogador que eu acredito que ele se encaixa muito no que é o Zanocelo. Quando eu falo, já falei algumas vezes aqui sobre o Zanocelo, então, inclusive nesse vídeo eu falei sobre isso, que é ou ele entra super ligado no jogo ou ele entra totalmente desligado. E o Felipe Jonathan, ele tem entrado ligado em vários jogos seguidos e tem feito boas partidas, tem contribuído muito com o Santos, né? E o passe que ele tem, a visão de jogo que ele tem, isso tudo contribui com o time. Então, ele é um lateral muito técnico, que tem uma certa habilidade que a gente não consegue encontrar em um lateral. É claro que ele tem os seus defeitos, é claro que às vezes a torcida pega no pé dele, e às vezes com razão, porque antes do Lucas Pires ser titular, ele realmente estava jogando muito abaixo do que ele pode, porque se você vê o Felipe Jonathan jogando nesses últimos jogos em que ele, enfim, foi um dos melhores do Santos em campo, você fala assim, opa, peraí, esse cara é muito bom de bola. E é esse o Felipe Jonathan que a gente quer ver. Ah, mas o Lucas Pires pode voltar em breve. Beleza? Vamos competir, gente. Vamos competir por posição. É isso que o Santos quer. Um elenco competitivo. A gente quer um elenco que a gente tem um titular e que o reserva, quando precisar entrar, seja a altura desse titular. É assim que se faz um time competitivo. E é isso que a torcida espera do Santos. Um time competitivo. Tanto dos jogadores que estão no campo, quanto dos jogadores que podem vir do banco para entrar no time. Bom, mas depois desse primeiro tempo cheio de energia do Santos, a gente entra para um segundo tempo
totalmente recuado e começa a sair nos contra-ataques, né? A gente teve algumas boas oportunidades no segundo tempo. A mais clara do segundo tempo pro lado do Santos foi a do Lucas Barbosa. Gente, eu tô tentando entender como que ele perdeu aquele gol. Tava sozinho, tava ele e o gol. E ele conseguiu finalizar totalmente torto. Meu Deus, Lucas Barbosa, não dá pra te defender assim, né? Depois do Marcos Leonardo brigar pela bola ali e tal. E foi a nossa melhor chance no segundo tempo mesmo. Mas apesar da gente ter chegado algumas vezes, essas vezes foram muito raras, porque o Santos, ele meio que abdicou do jogo e chamou o São Paulo pra cima, chamou o São Paulo pro jogo, deixou a bola pro São Paulo e o São Paulo começou a assustar, chutou algumas vezes e foi aí então que o João Paulo apareceu no jogo, né? E todas as vezes que ele foi exigido, ele conseguiu fazer boas defesas assim, algumas até milagrosas, porque, enfim, o Santos conseguiu o que queria, chamou o São Paulo pra cima, simplesmente sentou em cima do 1x0 e falou, tá bom, vamos segurar o resultado agora. Não achei a atitude mais certa do Santos, porque a gente tava em casa, dava pra fazer mais alguns golzinhos se o Santos quisesse jogo, mas meio que não quis jogo. E foi onde, então, o Bauerman apareceu, o Maicon apareceu, o João Paulo apareceu, e foi onde a nossa zaga teve vez no jogo, né? Acabamos correndo riscos desnecessários, e eu acredito que esse foi um grande erro do Santos. Aconteceu ontem, a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Fluminense, por exemplo, né? Contra o Fluminense a gente acabou tomando um empate. Ontem, se não fosse o João Paulo ali, com as várias defesas, a gente poderia ter tomado um empate também. Então eu acredito que esse tem sido um ponto muito ruim do Santos. Faz um primeiro tempo bom, abre o placar e depois acha que 1x0 já tá tudo resolvido. E não tá resolvido, né? Precisa de mais. Mas é isso, gente. Fora o juiz que de vez em quando, né, não dava amarelo pro São Paulo, eu senti falta de alguns amarelinhos ali. Eu acho que o juiz pipocou um pouquinho na hora de aplicar o cartão, tá? Mas, enfim, esse é só um comentário que vai passar batido, mas eu achei necessário fazer porque teve uma falta no Soteldo. Eu não lembro qual jogador de São Paulo que fez. Mas, pô, chegou levando o Soteldo assim, sabe? Eu falei assim, gente, se isso aí não é pra amarelo, eu não sei o que é. Porque. E o melhor, ele não deu nem falta, ele deu lateral, mas tudo bem. Tudo bem, né? A gente ganhou, então a gente dá uma passada de pano aí, mas não é certo fazer isso também, né, gente? Vamos lá. Bom, gente, apesar dos pesares, como eu disse no início do vídeo, apesar do segundo tempo do Santos ser desastroso e a gente não ter jogado, ter abdicado da partida, a gente tem que comemorar esses 3 pontos, porque são 3 pontos essenciais, né? Na nossa briga aí por coisas melhores no campeonato. Nós chegamos aos 33 pontos, estamos na parte de cima da tabela. A gente sempre esteve na parte de cima da tabela, pra falar a verdade, né? Faz muito tempo que a gente tá entre os 10 primeiros, então, e pela primeira vez hoje, depois de todo esse tempo na parte de cima da tabela, foi a primeira vez que eu ouvi um comentarista falar que o Santos tá olhando pra parte de cima da tabela, porque até no último jogo, a nossa preocupação era a parte de baixo. Não tô dizendo que não é, acho que a gente tem que ficar atento à tabela como um todo, mas assim, tem muito time abaixo da gente ainda, né? E tem time em situação muito pior do que a nossa, e às vezes tratava, tipo, sei lá, o São Paulo que sempre esteve atrás da gente, pensando em classificar para Libertadores, por exemplo, e o Santos, sei lá, pensava em não cair. Então eu achava que era um pouco sem nexo aí. Mas é isso, gente. Vencemos por 1x0. É isso que importa. Próximo jogo nosso é contra o Cuiabá. O Marcos Leonardo está fora, tomou o terceiro cartão amarelo ontem. E antes de finalizar o vídeo, eu quero falar sobre uma coisa que eu vou falar no final de todos os meus vídeos agora, porque eu acredito que é extremamente importante para o Santos, que é o sócio rei. Venha fazer parte do reino. O sócio rei, ele tem benefícios e vantagens exclusivas, como, por exemplo, prioridade de descontos na compra dos ingressos, né? A gente chegou recentemente a 34.200 sócios. Eu já sou sócia e convido você também para fazer parte. Eu vou deixar o link para você se associar ao time aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui então, extremamente feliz com essa vitória. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa vitória do segundo tempo do Santos, né? Que não foi muito bom. Parece que a gente viu 2 jogos diferentes. Mas no fim deu tudo certo pra gente. Mesmo que no sufoco deu tudo certo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!